Como acontece à terça-feira, a esta hora, estamos presentes para a grande entrevista. E conforme já foi dito, hoje vamos ter um tema que é de grande interesse e, sobretudo, de preocupação para a sociedade e não só. Tem a ver com os acidentes de aviação que têm acontecido nos últimos anos e as estatísticas que nos são dadas a conhecer nesses tempos. Com grande realce para dois acidentes graves, um na Serra da Leba, município da Bibala, província do Namibe, km 35, isto é, entre o Namibe e a Huila. O outro no Xinguar, com 13 pessoas, o primeiro com 15 e o segundo com 13 mortos. E muito recentemente um autocarro no Kwanza Sul, para além de todos os acidentes isolados que vão acontecendo nas estradas nacionais. Para o efeito, hoje trazemos o superintendente-chefe Simão Saúlo, diretor adjunto da DTSER, Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Ele que é membro da Polícia Nacional de Angola desde 1986, com alguns cursos feitos no Belo Horizonte, Brasil, Minas Gerais, especialista de trânsito, é também formador de trânsito, teve essa formação com formadores portugueses, também ligado à investigação de acidentes de aviação e crime em acidentes, isto por conta de formadores caribenhos, no caso de Cuba, para além já de ter desempenhado cargos relevantes ao longo da sua carreira, como chefe de secção de acidentes, chefe de secção de transgressões, segundo comandante da Unidade de Trânsito do Comando Provincial de Luanda, chefe de Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária, também do Comando Provincial de Luanda, para além de ser conferencista e estar ligado também à SADEC, com a organização que vela pelos corpos policiais da organização, para além de estar também noutras organizações multilaterais, como a COMESA, a EAC e a SADEC. Muito boa noite. Boa noite, João Pinto. Boa noite extensiva aos telespectadores da Televisão Pública de Angola. Vamos olhar primeiro para o quadro geral do que tem estado a existir neste momento. João Pinto, antes eu gostaria, em nome de Sua Excelência, o Sr. Comandante-Geral da Polícia Nacional, Comissário-Geral Francisco Monteiro da Silva, expressar os nossos sentimentos de pesar às famílias enlutadas em consequências de 7 acidentes aparatosos ocorridos no período de 16 a 21. Portanto, estes acidentes ceifaram a vida de 42 pessoas, deixaram feridas 96 outras, destas 68 com alguma gravidade. Portanto, relativamente à questão que me expôs, dizer que, não obstante nós termos registrado, trago comigo a estatística, um decréscimo no balanço do primeiro semestre deste ano, relativamente ao semestre anterior, um decréscimo no número de acidentes e de mortos, ainda assim a situação é bastante preocupante. Portanto, disse bem, só em 7 dias nós tivemos 42 mortos, é bastante relevante. Relativamente aos dados do primeiro semestre deste ano, dizer que nós registramos um total de 6.055 acidentes de aviação. Portanto, como disse, temos um ligeiro decréscimo de 140, diria ligeiro mesmo, porque na nossa ótica não tínhamos que ter esse número, de 143 acidentes de aviação. Estes acidentes resultaram em 1.482 mortos, portanto menos 117 em relação ao semestre anterior, e deixaram feridos 8.582 pessoas, portanto mais 31 em relação ao período anterior. Portanto, preocupa-nos, na tipicidade dos acidentes, os atropelamentos. Os atropelamentos, perfeitamente. Portanto, neste semestre nós tivemos um total de 2.669 atropelamentos, que corresponde a 36% do total de acidentes registrados durante o primeiro semestre. E de seguida as colisões entre automóveis e motociclos. Portanto, com 1.262 acidentes, corresponde a um total de
21% total de acidentes registrados durante o semestre. Portanto, é uma situação preocupante. Dizer que nós temos estado a trabalhar para que estes números baixem, no âmbito daquilo que são as ações da Polícia Nacional, saída do Conselho Nacional de Aviação e Ordenamento do Trânsito. Portanto, nós temos o compromisso de baixar o número de acidentes na ordem dos 50% até o ano 2027. Portanto, temos estado a trabalhar para o efeito, não obstante algumas dificuldades, ainda assim, tudo estamos a fazer para que nos aproximemos, se não baixarmos, nos aproximemos a esses números. Se nós olharmos um pouco para aqueles que são realmente as condições, há muito que se lhe diga relativamente, porque se tivermos em conta o número que se tem, ainda é a segunda causa de morte em Angola? Sim, sim. Continua a ser ainda a estatística a segunda causa de morte? Continua a ser a segunda causa de morte em Angola. Portanto, depois da malária, vêm os acidentes de aviação. Portanto, e nós registramos isto com bastante preocupação. Na medida em que todos os esforços têm sido feitos no sentido de reduzirmos esses números, deixamos de constar nessa estatística como a segunda causa de morte no país. Portanto, a nível da SADC, Angola lidera estatísticas de acidentes de viação ou... Não, há países que estão acima de nós. Não obstante os números que nós temos estado a registrar, ainda assim, ao nível de alguns países da SADC, nós estamos numa posição um bocadinho, tanto leve, não é? Eu podia assim dizer. E trabalho tem sido feito. Temos estado no âmbito, como disse bem, das ações do Conselho Nacional de Aviação e Ordenamento do Trânsito. Foram realizadas uma série de ações que visam reduzir esses números. Essas ações têm que ver com as campanhas de sensibilização e as ações coercivas. Nas campanhas de sensibilização, nós temos estado ligados às igrejas, às comunidades rurais, às associações ligadas portanto, às atividades de táxi, transporte de mercadoria, enfim, todo um leque de ações que concorrem para a mobilidade urbana. Portanto, a par destas, nós temos estado a levar também a cabo as nossas ações coercivas, com a realização da Operação Stop ao nível nacional, portanto, com relevância para as ações direcionadas à condução em estado de embriaguez, portanto, as ações direcionadas aos veículos que circulam tanto na via pública não ofereçam mais condições de segurança, aquilo que nós chamamos de mau estado técnico, as ações direcionadas tanto aos mototaxistas, esse é que são um grande quebra-cabeça para nós, e temos estado a trabalhar, como disse, para que esses números baixem. Superintendente-chefe Simão Saúlo, há aqui situações com alguma preocupação e nós, enquanto jornalistas, vamos constatando e dando essas situações, os transportes coletivos, que devem ter a responsabilidade de ter maior cuidado em transportar as pessoas. O que nós vemos agora é que, nesse quesito também, há muitos acidentes com autocarros, né? Algumas companhias rodoviárias têm estado envolvidas em muitos acidentes e isso com pessoas, portanto, levam mais de 40 pessoas às vezes. Isso, qual tem sido o trabalho que se faz em concreto para os transportes coletivos de pessoas? Bem, nós ainda há sensivelmente 2 semanas tivemos um encontro com as operadoras existentes na cidade de Luanda, em que traçamos estratégias para que possamos em conjunto trabalhar e fazer face às situações que têm estado a ocorrer. Portanto, reconhecemos que há muito trabalho por se fazer, não obstante as ações coercivas, as fiscalizações que nós temos estado a levar a cabo e direcionadas a esse tipo de
de veículos, ainda assistimos a alguma resistência, tanto por parte de algumas operadoras, que persistem seus condutores em transportar passageiro acima daquilo que está estabelecido, não é? Ou dos limites estabelecidos por lei. Assistimos, de igual modo, a alguma, diria, indisciplina por parte de alguns condutores desse tipo de veículos, mas temos estado a trabalhar, como disse, com estas operadoras, no sentido de, primeiro, chamamos a atenção para a necessidade de cumprimento das regras de trânsito, porque estes meios transportam vidas, portanto, e há toda a necessidade de terem cuidado para que não surjam situações que têm estado a surgir. Portanto, autocarros que capotam e daí resultam muitas mortes e feridos. A outra questão que nós temos estado a trabalhar com essas operadoras é a necessidade de que estas submetam os seus veículos para as suspensões periódicas. Portanto, é obrigatória. E uma vez que muitos destes veículos fazem um longo curso, portanto, há toda a necessidade de, periodicamente, serem submetidos às suspensões periódicas para a avaliação do estado técnico dos mesmos. Portanto, estas e outras ações nós temos estado a levar a cabo para que possamos, portanto, ter uma circulação segura. Um ou outro caso tem estado a surgir, mas nós temos estado a trabalhar para que possamos inverter o quadro. Para além desses transportes, temos os serviços de táxis, né, para Luanda também, que tem sido uma outra dor de cabeça para muita gente. E hoje vão surgindo muitas operadoras ou muitos táxis por aplicativos. Hoje é mais ou menos onde as pessoas ganham a vida. A questão é saber, de facto, se o homem como tal, se a direção de trânsito tem a capacidade de fazer os testes psicotécnicos, por exemplo, avaliar a saúde mental dessas, porque devido ao stress que se tem no trânsito. Bem, ainda bem que levantou essa questão. Portanto, nós neste momento estamos a trabalhar num programa para além das infrações, portanto, que o automobilista comete, há infrações que estão sujeitas, para além do pagamento da multa, estão sujeitas à aplicação de uma pena acessória. Nós temos estado a trabalhar nessa vertente, temos neste momento apreendido acima de 700 cartas de condução. Portanto, estes condutores cometeram infrações tipificadas no Código da Estrada como contravenções graves. A esses automobilistas, portanto, nós iremos remeter à saúde para que sejam, portanto, feitos testes psicotécnicos e, posteriormente, serem submetidos ao novo exame. Portanto, essa é uma medida que nós estamos a implementar, começamos há sensivelmente um mês, para que possamos fazer face a algumas infrações que nós temos estado a constatar que têm levado a situações menos boas. Portanto, esta é uma medida. A par desta, temos estado a implementar outras e estamos a trabalhar, já contactamos o Ministério da Saúde, foram receptivos e logo remeteremos este processo para que estes automobilistas sejam testados, não é? Sejam submetidos ao teste psicotécnico e depois passamos a outra fase, que será a fase de submissão ao novo exame. Vai ser obrigatório que as pessoas façam um novo exame para reaverem a sua carta? Bem, é assim, estes serão submetidos ao novo exame. Okay. Se reprovarem, ficarão sem a carta durante um determinado período, portanto vai até 3 anos. Depois ele poderá recorrer, não é, a um novo exame e provar de que já está em condições para o exercício da condução. Será submetido novamente ao exame. Se aprovar, aí sim, terá a sua carta de condução. Portanto, isso é uma medida hoje vista como um bocadinho, tanto pesada, mas nós temos que caminhar por aí,
porque são muitas vidas, portanto, a serem perdidas nas nossas estradas. Então nós temos de tomar medidas para que possamos minimizar, se não mesmo diminuir, portanto, de forma considerável o número de acidentes que temos estado a registrar. E ainda nesse quesito da documentação e das cartas de condução, antes de passarmos outra vez para as estradas, hoje está mais... como é que está a ser o controlo para as pessoas, ou como é que está a ser a exigência para que as pessoas tenham a carta de condução? Falava-se muito na linguagem popular da micha, que havia um grande negócio nisso. Como é que isso hoje está a ser visto? Portanto, nós passamos a uma fase em que, portanto, solicitar a segunda via da carta de condução requer alguns procedimentos. Por exemplo, se for notificado e apreendida a carta de condução, portanto, se não pagar no tempo previsto, esta carta poderá ser remetida ao tribunal para o outro procedimento, é o pagamento da multa de forma coerciva. Intensificamos também as ações de fiscalização, portanto, hoje por hoje, aquilo que se falava no passado, portanto, passou mesmo para o passado. Temos estado a trabalhar no homem para que possamos prestar ao cidadão um serviço de maior qualidade. A falsificação já não existe? Falsificação, tanto um ou outro ainda insiste em fazer, mas já não é uma prática que se vê de forma recorrente. Hoje já se pode entrar, portanto, os reguladores têm equipamento para que possam aferir no momento se a carta é verdadeira ou falsa? Ele pode não aferir no momento, mas, portanto, fazendo um telefonema está em condições de, portanto, ter os dados verdadeiros da carta de condução. E hoje, com a carta da SADE, que ficou um bocadinho mais difícil para os falsificadores, portanto, aquelas vermelhas havia uma certa facilidade, mas a partir do momento em que se implementou, portanto, a carta da SADEC, portanto, essas práticas deixaram de existir. Portanto, nós brevemente lançaremos também o nosso portal. Esse portal deixará de exigir que o cidadão vá aos nossos postos, aos nossos centros. Portanto, ele só tem que se cadastrar e solicitar os serviços que estarão disponíveis. Portanto, então, mais uma vez, essa questão das falsificações e tudo mais deixam de existir. O cidadão, pura e simplesmente, terá interação com o portal. E o agente é que poderá lhe esclarecer os procedimentos para que ele tenha o serviço solicitado, portanto, em suas mãos. Voltando às nossas estradas, Luanda, Benguela, Huila, serão hoje, por conta até do preço do bilhete de passagem de avião, as pessoas estão a circular muito por estrada, né? Viajam muito de carro. Luanda, Benguela, Huila e Huambo ainda são as províncias que mais acidentes registram? Sim, senhora. Depois de Luanda vem Benguela, Huila e Huambo. Portanto, Kwanza Sul, não tanto assim, mas quando ocorre um acidente são aqueles aparatosos, portanto, que resultam em vários feridos e mortos. Ainda continuam a ser essas províncias que mais nos preocupam e nós temos estado a intensificar nossas ações também nestas províncias. Para dar nota do que nós recentemente, há sensivelmente 2 semanas, lançamos, portanto, a unidade de segurança rodoviária, uma unidade distrita da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Esta unidade tem a incumbência de patrulhar as estradas nacionais. Portanto, nós começamos pela Estrada Nacional 100, a Estrada Nacional 100 Sul, 100 Norte e a 230. Portanto, os efetivos estão ali para patrulhar, portanto, essas estradas. Eram as estradas que nos preocupavam bastante. Mas desde a entrada destas unidades, o número de acidentes nestas 3 estradas nacionais baixaram consideravelmente. Portanto,
Estamos a trabalhar para que todas elas tenham essa componente da Unidade de Segurança Rodoviária portanto, as condições estão a ser criadas, tão logo tenhamos as condições criadas, todas elas terão essa componente da Unidade de Segurança Rodoviária, que tem a vertente de patrulhamento nas estradas nacionais. Normalmente espera-se que a polícia faça tudo, né, quando se trata de acidentes, mas sabendo que a intervenção humana vai para além só da fiscalização e todo um trabalho policial. E foi muito comentado o facto de se fazer grandes estradas, porque normalmente é para excesso de velocidade, condução com efeito de álcool, mas chega-se à conclusão que as estradas precisam também de uma intervenção devido a alguns pontos estarem degradados. Qual é a opinião que tem? Bem, no âmbito do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, que é um órgão de consulta tutelar do Poder Executivo para a viação e ordenamento do trânsito, estão neste Conselho vários departamentos ministeriais. Portanto, cada um destes departamentos tem as suas responsabilidades. Portanto, e nós temos estado a trabalhar em conjunto para que estas situações, portanto, sejam ultrapassadas. É verdade que quando ocorre um acidente de viação, todo mundo olha para a polícia. Mas o acidente de viação, o acidente de rodoviária, é visto como um problema transversal. Portanto, é um problema que deve exigir de todos nós, algum trabalho. E não podemos olhar só para a polícia, porque a polícia por si só não poderá, fazer face a essas situações. Portanto, nós temos estado a trabalhar no âmbito do Conselho e, para além do Conselho Nacional, existem os Conselhos Provinciais. E estes Conselhos também têm estado a trabalhar no sentido de melhorar algumas situações. Por exemplo, vou dar o exemplo, por via da administração do Ministério da Administração de Territórios. Os governos provinciais têm a incumbência igualmente destas mesmas. Portanto, e outras, cada um tem as suas incumbências, tanto no âmbito daquilo que são as ações do Conselho, quer nacional, como dos Conselhos Provinciais de Viação e Ordenamento de Trânsito. E do trabalho que desenvolvem para investigar, de facto, o que está por detrás desse excesso de acidentes? O que quer dizer? Bem, nós temos estado a trabalhar quando no local, nós temos peritos nós chamamos ROTAV, e estes peritos vão para além daquilo que é visível assim a olho nu. Portanto, e determinamos para além daquelas causas que nós vimos, portanto, pelo impacto do acidente, portanto, definimos logo excesso de velocidade, mas para além disso. E ficamos falando das sondagens, tem a ver com o cansaço, o condutor. Por exemplo, nós temos conhecimentos de condutores que, por exemplo, saem de Benguela e não param direitinho até lá, e estas causas têm estado também na origem de grande parte dos acidentes de viação tem estado a ocorrer nas nossas estradas. Portanto, e estes são elementos que nós depois tratamos e nas nossas operações direcionadas vamos para essas questões. Por exemplo, vemos o estado técnico do veículo, as condições do próprio condutor, aferir se, por exemplo, eles têm o averbamento daquele tipo de veículo que está a conduzir, ou está habilitado a conduzir aquele tipo de veículo, e outras situações. São operações que nós temos estado denominando operações direcionadas. As causas estão na origem dos acidentes de viação que têm estado a ocorrer nas nossas estradas. Um país em permanente construção, nós notamos que, de facto, há muito carro pesado, né? Os caminhões, os com plataformas que circulam por todo o território para levar mercadoria, mas também aqueles que têm aqui, pelo menos, algumas dificuldades. Hoje ainda houve aquele acidente aí na área dos Ramírios, e claro que provoca grandes transtornos. Então, a própria via também não ajuda muito, né? Porque é muito estreita, também não ajuda muito. E temos pessoas, por exemplo, hoje não tanto, mas
alguns automobilistas, alguns motoristas chineses, né, que, portanto, começaram, que também têm estado a provocar alguns problemas na via. Esses são avaliados aqui, trazem as suas habilitações de fora. Não, para o cidadão de nacionalidade chinesa, eles são avaliados aqui. São avaliados aqui. São avaliados aqui. Portanto, eles são submetidos a exames e, caso provem que estão em condições de serem habilitados, eles são atribuídas cartas de condução. Portanto, isto era uma questão que se via no passado, mas já não. E disse dos caminhões que têm estado a circular. Nós temos estado a trabalhar, a incidir as nossas ações também sobre esses veículos pesados. Só para ter uma noção, durante o primeiro semestre nós apreendemos um total de 5.917 veículos. Destes aí, cerca de 40% pesados, quer transporte de mercadoria como de passageiros. Nós temos estado a incidir as nossas ações porque temos consciência de que estes veículos muitos destes veículos têm estado na origem dos acidentes e as nossas ações não podem ser tanto só direcionadas aos veículos ligeiros, mas no geral. A nossa vocação é fiscalizar, é inspecionar todo e qualquer tipo de veículo. Há pouco falou das motorizadas que circulam, há motorizadas, e nós o que podemos ver, Sr. Superintendente-Chefe, podemos ver, por exemplo, diante de agentes da polícia, de reguladores, alguns automobilistas a passarem com 3, 4 pessoas numa moto que só dá para 2. Vemos triciclos que estão prontos para levar as motos de 3 rodas com 12, 13 pessoas. Tivemos aquele acidente no Bengo, não sei se está lembrado. Aconteceu e hoje, quando falava com um jornalista, Horácio Reis, lá do Lubango, ele dizia: olha, questão do comandante, quem licencia essas motos? Como é que são avaliados esses motoqueiros, como são chamados? Vamos começar pelos triciclos. Portanto, Sim. Os triciclos, não é, as famosas caleluias, foram concebidas e adaptadas para o transporte de mercadoria e não de passageiros. Portanto, há já algumas adaptadas para o transporte de passageiros. Assim, vai parecendo que a polícia não tem estado a fazer absolutamente nada, mas não é bem assim. Só para ter uma noção, durante o primeiro semestre deste ano nós apreendemos acima de 24 mil motociclos. Destes, tanto grande parte, os famosos Caleluia, por estarem a ser usados para o exercício da atividade de transporte de passageiro, quando elas foram concebidas, como disse atrás, para o transporte de mercadoria. Também temos estado a incidir as nossas ações aos mototaxistas, aquelas 2 rodas. Portanto, muitos desses cidadãos que exercem essa atividade, aqui há que reconhecer, têm um nível de escolaridade, portanto, um bocadinho baixo. Muitos destes não estão habilitados para conduzir aquele tipo de veículo e nós temos estado a trabalhar com a associação ligada a esta classe, que é a Motrang, e dar-me nota aqui que a Motrang também tem estado preocupado, na verdade, tanto é que existe um plano de formação. Nós temos sido, portanto, notificados pela Motrang do número de mototaxistas formados, e é um trabalho que está a ser feito de forma paulatina e os resultados vão já surgindo. Portanto, aí há bem pouco tempo nós víamos aí uma anarquia total na circulação desses meios, mas já temos estado a ter um certo controle sobre eles. Pronto, pode parecer que não, mas os nossos dados, portanto, dizem o contrário. Foram cerca, em 6 meses, acima de 24 mil motociclos apreendidos por diversas infrações ao Código da Estrada. Mas com estas situações, portanto, e só se dá conta, de facto, quando temos esses sinistros com perdas de vida,
Quando isso acontece, tem um agente, tem alguém que possa fiscalizar. E ele passa. Essa pessoa tem algum compromisso entre o motociclista e a polícia? Não é bem assim. Portanto, essa é a primeira impressão que, portanto, as pessoas têm. As pessoas estão ao lado, ao redor, a verem, portanto, uma moto de 2 rodas, por exemplo, as pessoas, as famosas caleluias, a exercer atividade de transporte de passageiros, é a impressão que se tem de princípio, não é? Mas dizer que também não tem sido fácil, não é? Sabe que a abordagem desses meios requer algum cuidado por parte do agente, sob pena de, já tivemos alguns casos, sob pena de serem atropelados e tudo, mas assim, temos, como disse aqui, os dados, portanto, dizem o contrário. Mas também tem a ver um pouco, se calhar, com o déficit que existe nos transportes coletivos e transportes públicos, e esses vão fazendo a vez. Se calhar pode ser um pouco essa situação, para facilitar Não, as 3 rodas foram mesmo concebidas e adaptadas para o transporte de mercadoria. Portanto, elas podem sim dirigir-se às administrações municipais através dos gabinetes de tráfego e mobilidade urbana e legalizar para a atividade. Portanto, as 2 rodas também podem ser legalizadas, portanto, para o exercício da atividade de mototáxi. Não se justifica não, que transportem passageiros quando aqueles meios foram concebidos para transporte de mercadoria, e é um perigo, como disse bem, chegam a levar e por aí 10, 11, 12 passageiros. Devemos reconhecer que também há locais de difícil acesso em que só aquelas motos que entram. Pois, também é um contrassenso, não é? Pois, então... Mas tem que jogar com inteligência para não prejudicar. Mas a nossa missão é abortar todas essas, portanto, ações, tanto tipificadas na lei como infrações. Portanto, são infrações e devemos agir com base no que está estabelecido na lei. Sei que, portanto, não é muito ligado a si, assim cabe falar exatamente do trabalho de polícia, mas nesse órgão, por exemplo, quando se fala do transporte, quando se fala da fiscalização, quando se fala das estradas, neste quesito estradas, como é que tem sido a abordagem? Naquelas áreas em que existem grandes dificuldades, colocar barreiras, estar a polícia para avisar aos automobilistas que é preciso moderar a velocidade, como é que isso funciona por conta da condição das estradas? Portanto, nós temos painéis de informação. Colocamos esses painéis a uma determinada distância, em que alertamos o automobilista que um bocadinho mais além existe um radar. Portanto, a velocidade ali está a ser controlada pelo radar. E há pontos, por exemplo, que também de reconhecer aqui o déficit em termos de meios para os radares, aqui refiro-me ao radar, mas ainda assim, para além das ações, como disse, coerciva, temos aquela extensibilização e temos estado a passar a informação. E as nossas barreiras não são estáticas, são dinâmicas. Portanto, colocamos num determinado sítio, num determinado tempo, depois removemos para despertar, para chamar a atenção do automobilista a necessidade de cumprimento daquilo que está estabelecido na lei. A velocidade dentro da localidade está definida por lei. Portanto, não pode ceder X km por hora, por exemplo. Ele não deve fazer isso. E se ceder e for flagrado pelos nossos efetivos, portanto, pelo radar, está sujeito a multa. E, para além da multa, como disse, a aplicação da pena acessória, que é um bocadinho mais gravosa, está sujeito a ficar sem conduzir durante um determinado tempo. Portanto, para que isso não aconteça, é necessário que cumpram mesmo com aquilo. Se existir uma placa a dizer que o limite de velocidade é 60, ele deve obedecer o que lá está escrito. Para além do radar, nós temos também meios. Temos as motos que vão fazendo o vai e vem, as motos, os veículos vão fazendo o vai e vem ao longo dessas vias, portanto, para desencorajar mesmo essa prática da condução em excesso de velocidade. Alguns países, e a maior parte deles hoje, até para que as pessoas estejam tenham maior consciência cívica, Sr. Superintendente-Chefe, eles têm um sistema de pontos
utiliza um sistema de pontos, né? À medida que eles forem tendo infrações, vai diminuindo os seus pontos para que, quando chegar determinada vez, portanto, possam mesmo ficar sem o seu documento que habilita a conduzir. Nós ainda estamos muito distantes desta realidade. Aqui a situação é mesmo reter a carta para não conduzir. Não. Nós estamos a trabalhar na implementação do RIC. O RIC é o Registro de Infração de Condutor. Portanto, este é um processo que está em curso. Este processo visa, portanto, como disse bem, todas as vezes que o automobilista cometer uma infração, estará sujeito a um ponto. Portanto, esta pontuação é de formas a corrigir o comportamento do condutor. Quando atingir um determinado número, portanto, ele está sujeito à aplicação de uma outra pena. Portanto, nós estamos a trabalhar, então logo tenhamos, portanto, o processo concluído, será anunciada a sua implementação. A par do RIC, nós estamos também a trabalhar na implementação dos exames escrito e multimédia. Portanto, este será uma mais-valia. Portanto, para termos bons condutores é necessário que estejam bem formados. Então, o condutor não terá intervenção, portanto, o examinador, não, ele e o computador. Portanto, ele será submetido a uma bateria de perguntas. Portanto, ali ele e o computador ele vai. E se acertar, há um número limite de perguntas que ele deve acertar. Se acertar, sim, senhora, estará habilitado, portanto, a ter a carta de condução. Se não, portanto, são estas medidas que nós estamos a trabalhar para que sejam implementadas o mais rápido possível, para fazer face mesmo a várias situações que têm estado a ocorrer no ambiente rodoviário. Neste momento, o país todo já é servido com as cartas da SADEC? Sim, todas sim. as províncias têm? Todas as províncias já emitem as cartas da SADEC. Já não há problema de C2? Já não há problemas. Uma vez ou outra surgem algumas situações menos boas, mas problemas de ataque cautelar. Neste momento nós temos material suficiente para que o cidadão possa dirigir-se ao nosso serviço e ter a sua carta de condução. Portanto, é claro que tivemos o interregno e isto fez com que houvesse um número bastante elevado de cidadãos com os verbetes, aqueles documentos substituem a carta de condução original. E pronto, alguns o serviço poderá ser um bocadinho. Alguns ficaram moroso, 3 anos, 4 por aí. Poderá ser um bocadinho moroso, mas nós estamos em condições de atender, portanto, todo o cidadão que portanto, aceder aos nossos serviços. Se nós olharmos um pouco, voltando às estatísticas, deu-nos os números globais, tem assim contas de quantos acidentes acontecem por hora? Nós temos por dia. Por dia? Por dia nós temos o número de acidentes que acontecem por dia, acidentes que acontecem tanto por semana, acidentes que acontecem por mês. Nós temos aqui as estatísticas. Qual é a média, mais ou menos? A média de acidentes, portanto, a nível do país, por dia de 15, por aí 10, 15 acidentes. 10, 15 acidentes. Portanto, não obstante, às vezes ocorrerem aqueles acidentes que, portanto, despertam uma certa atenção das pessoas e ficamos com a impressão de que ocorrem muitos acidentes todos os dias. Pelo facto de ocorrer um acidente aparatoso, do qual resulta um número considerável de mortos e feridos. Portanto, as pessoas ficam com a impressão de que, mas ainda assim, os números não são tão alarmantes. São preocupantes, mas não tão alarmantes. A questão que o Silva falou, mas e porque falou também da literacia, a importância que se tem para se poder educar as pessoas. Como é que tem sido, por exemplo, o uso dos meios de difusão massiva para que as pessoas possam entender, de facto, a perigosidade que tem em andar em determinadas
velocidades. Que campanhas tem feito em concreta a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária para que as pessoas sintam de facto a responsabilidade e terem a cidadania suficiente para respeitarem o outrem? Muito bem colocada a pergunta. Portanto, nós felizmente temos estado a contar com a colaboração de alguns órgãos de difusão massiva. Não obstante isso, nós temos o nosso portal, nós temos as nossas redes sociais, onde volta e meia colocamos todas as ações que nós temos estado a levar a cabo. E para além destes, nós estamos também ligados a algumas, via Facebook, algumas associações, não é? Principalmente ligadas aos táxis, mototáxi, transporte de passageiro e mercadoria. E é nessas plataformas nós temos difundido tudo aquilo que temos estado a realizar. Para além das campanhas... Mas nem toda a gente tem internet? Não, também temos estado a levar campanhas. Eu fiz menção aqui que vamos às pedonais, vamos às paragens, tanto às igrejas, temos estado a ir às igrejas, às escolas. Por exemplo, neste momento nós estamos a levar a cabo, já há algum tempo, uma ação direcionada tanto aos petis, aos mais pequenos, que é as quartas de educação rodoviária. Portanto, nós pensamos em preparar o peão do amanhã, o condutor do amanhã. Por isso nós levamos a cabo uma ação que denominamos de quarta educação rodoviária, em que, inculcamos na consciência do menor a melhor forma de fazer a travessia, a melhor forma de circular e prepará-lo também com imagens e, enfim, para que amanhã, quando se tornar um homem já, uma pessoa adulta, ter uma condição defensiva, uma condição mais cuidadosa. Portanto, nós temos estado a trabalhar também nesta vertente. Preparar o homem da manhã, o peão da manhã e o motorista da manhã. Pois, e nessa preparação, eu não sei se a Comissão, por exemplo, nesse processo todo de reformas que o país está a viver, está a pensar em colocar no currículo, a partir de determinada classe, aí, já na adolescência, começarem a ter no currículo escolar. Já este trabalho com o Ministério da Educação, portanto... Ele pode entrar para o ensino médio e, se calhar, estar já habilitado a aprender mais cedo, não é? Por exemplo, como... Não, isto vai fazer parte do currículo escolar, essa matéria de educação rodoviária. Já está em curso no âmbito do Conselho de Viação e Andamento do Trânsito. Falta alguns acertos sobre o Ministério da Educação para que este programa seja implementado. Já se faz. Mas ainda assim... Em teoria já ser preparado. Sim, sim. Ainda assim, nós já temos, como disse, temos estado a fazer. Vamos às escolas, todas as quartas-feiras, vamos às escolas a nível nacional e interagimos com os alunos, não só do ensino médio, até as universidades. Nós temos estado a interagir com esses alunos para que eles tenham consciência da dimensão do problema e cada um faça a sua parte. Se olharmos um pouco para todos os intervenientes nesse setor que nos traz essa entrevista por conta dos acidentes, há que perguntar aqui um pouco como é que neste momento está a preparação do capital humano, dos agentes reguladores, das pessoas que têm esse compromisso, a conduta. Como tem estado a trabalhar no homem? Primeiro, nós temos estado a trabalhar no refrescamento dos efetivos e, a par do refrescamento, também no comportamento do homem. Dizer é que todas as vezes que o pessoal vai para a rua, antes passa por uma pré-eleição. Portanto, nós temos os educadores patrióticos e o pessoal da expensão, que tem a obrigação de, antes do pessoal ir para a rua, fazer uma pré-eleição, fazer recordar aquilo que são os deveres do agente, a forma como devem proceder na via pública, a interação com o cidadão. Portanto, essa questão está cautelada, nós temos estado a trabalhar nesse sentido. E, como disse, para além do refrescamento, as formações on-job, portanto, temos estado a trabalhar. Neste momento, por exemplo,
os chefes de departamentos provinciais e os seus adjuntos frequentaram ontem e hoje uma formação que foi ministrada pelo Ministério dos Transportes por vias da Associação da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Portanto, nós temos estado a trabalhar, portanto, no capital humano. Já estamos mesmo quase a terminar. Que apelo ficaria se olharmos para essas estatísticas nesses últimos acidentes, provocando quase 50 mortos, se arredondarmos por excesso? Qual é o apelo que fica? É só para o automobilista? Porque quando eu falava com alguém esta semana, dizia que 90% dos acidentes deve-se à distração, deve-se à questão do homem, o resto é que são os outros intervenientes. Não sei se é mesmo. São os estudos ora aplicados. Portanto, está mais que provado que o homem é o fator determinante. Portanto, o homem como condutor, peão e construtor das infraestruturas rodoviárias. Portanto, a mensagem que eu particularmente tenho estado a passar é de que cada um de nós se sinta um ativista nesta que eu considero uma luta em que as estradas são campo de batalha e o inimigo, os acidentes de viação. Acidentes que devem ser combatidos com todas as nossas forças, com todos os nossos meios. Portanto, cada um de nós deve se sentir um ativista nessa luta. Portanto, não devemos imputar responsabilidade só à Polícia Nacional e outros órgãos. Eu vou dar o exemplo. Se um passageiro precisar do serviço do mototaxista, quando for para lá tem que exigir do mototaxista o capacete. Depois do capacete, se o mototaxista ao arrancar, circular em sentido contrário, ele tem que ter a coragem de dizer, chamar a atenção ao mototaxista, que não está a circular, tanto no sentido legalmente estabelecido por lei. Nós temos que ter essa coragem, todos nós. Portanto, se estivermos dentro de um táxi e o automobilista estiver a fazer qualquer manobra perigosa, por exemplo, estiver a fazer uma condução perigosa, ter a coragem de chamar a atenção ao condutor, porque não é a condução mais segura, está a transportar passageiros, está sujeito a se envolver em acidente de viação e provocar uma série de sabores. Portanto, todos nós somos chamados a trabalhar para que possamos baixar tanto os números de acidentes de viação e evitarmos, pararmos com os choros. Temos estado a ver todos os dias com as mutilações e grande parte dos portanto, lesados nos acidentes de viação são maioritariamente jovens. E o país precisa dessa juventude para alavancar a economia. Então, há toda a necessidade de nós, em conjunto, trabalharmos para que possamos baixar os números que, infelizmente, ainda hoje continuamos a registrar. Portanto, este é o apelo que eu faço a todos nós. Só uma questão mesmo, é saber se de facto há proibição de carros basculantes não poderem levar pessoas, passageiros. Como foi possível como é possível que ainda se permita, como foi o caso do Xinguar, um caminhão transportar pessoas? Ouvemos vários aqui, mesmo a nível João Pedro, é preciso ter em conta um pormenor. Portanto, não existe polícia para todo o país. para todo o canto. Para cada quilómetro, não é? Para cada quilómetro. Portanto, como disse bem, volta e meia há um ou outro, portanto, que teima em respeitar aquilo que está estabelecido por lei. O basculante não foi concebido para transporte de passageiros. O nome já diz, é basculante. Portanto, não deve transportar passageiros. E disse bem, as pessoas é que devem também preocupar-se. Um basculante não deve aceder, mesmo estando em dificuldade, apressado em ir para o serviço ou regressar para casa, ainda assim tem que procurar um meio de transporte seguro para que possa chegar ao seu destino com segurança. Portanto, o passageiro tem essa responsabilidade também. Tem essa responsabilidade.
Portanto, às vezes ele passa em caminhos onde não existem, onde não está lá um polícia de trânsito, onde não está lá um polícia de ordem pública, não existe uma barreira. Eles também conhecem as vias por onde passar para evitar serem interpelados. Portanto, é necessário que cada um de nós, portanto, a seu nível, faça a sua parte. Portanto, o passageiro tem a sua obrigação. Não deve. Aceitar tudo. Muito bem. Por aí. Superintendente-chefe Simão Saúlo, muito obrigado. É o diretor adjunto da DTSCR, Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Foi hoje nosso convidado aqui na grande entrevista desta terça-feira. Muito obrigado por nos ter acompanhado. O programa, já sabem, começou a acompanhar-nos ao meio, pode sempre ao domingo poder acompanhar. Nós agradecemos e muito obrigado. Nós agradecemos. Obrigado. Então, até a próxima terça-feira. Muito obrigado.